Hoje é aquele dia em que muitos não vão entender a real dimensão do que é se despedir de uma lenda da música, não só sertaneja, como a música brasileira. As coisas acontecem tão rápido, tão de uma hora para outra, que a nossa mente parece que não consegue acompanhar. Aí a gente se pergunta, será que não estamos exagerando também? Será que a gente não está colocando, sei lá, num patamar muito acima? Será que a gente não vê uma coisa boa e exagera ela? Não. Não neste caso. Neste caso, a gente está falando de um artista, uma pessoa que sempre foi artista. Um artista que só se entendeu assim na vida. Um artista, ele faz a obra dele para as pessoas. Não tem outra serventia nossa como seres humanos aqui nessa terra se não for para servir. Servir para alguma coisa, servir para alguém. Servir. Um artista serve. Serve sua arte às pessoas. Não dá para não dizer que Christian não fez isso. Aliás, seria muito canalha de qualquer pessoa, por parte de qualquer pessoa, dizer que estão exagerando, Christian é todo esse artista. Isso é desconhecer a própria história. Desconhecer a própria história forma pessoas que não sabem valorizar aqueles que trilharam um caminho tortuoso para que hoje fosse um pouquinho mais fácil para quem segue seus passos. E nós brasileiros, nós inclusive da música sertaneja, muitas vezes dispensamos a importância da história. Porque história é chato, quem quer saber de história, quem quer saber do passado, muitas vezes não é sobre saber o passado. Muitas vezes é saber a sua própria história. E a real dimensão do Christian, talvez nem eu saiba. Talvez poucas pessoas saibam. Talvez aqueles que amam de verdade a música sertaneja já tenham uma certa idade, né? Vamos supor aquela pessoa que é um pouco mais velho do que a carreira de Christian e Ralph juntos, que começa ali, grava um disco, lança em 83. Uma pessoa que viu aquilo nascer e viu a real importância. Toda a originalidade daquela dupla. O respeito daquela dupla para com a música sertaneja. E isso não pode e não vai, não tem como ser apagado. É muito difícil a gente se despedir de uma lenda, de um ídolo, de alguém tão importante assim, porque a gente sabe que todos nós vamos, mas parece que a gente nunca está preparado, não é verdade? Musicalmente falando, o Christian há pouco tempo estava discutindo até com alguns amigos que gostam de música sertaneja, amam a música sertaneja, e a gente discutindo sobre a questão dos melhores e mais referentes segundas vozes, né? E aí sempre tem muito essa disputa por João Paulo, Creone, que de fato, Leandro, que de fato são segundeiros, exímios segundeiros, incontestáveis. E eu lembro que o Fred Monteiro, meu amigo, que é filho do Monteiro, da lendária dupla também Maton e Monteiro, eu lembro de virar pra ele e falar assim, Fred, João Paulo ou Creone? Alguma coisa assim, a pergunta. E lembro dele falar, cara, os dois são incríveis, mas Christian. Aí o Christian, caramba, né? Normalmente a gente não vê as pessoas assim, normalmente assim, né? Eu me expressei mal, mas a gente não costuma ver, né? Dá na mesma. E aí ele foi explicar o porquê, o que o Christian fazia, ele como um grande segundeiro também, né? E as nuances do Christian e tudo mais. E aquilo me despertou, não que eu não soubesse que o Christian era basta ter ouvido pra saber, né? Mas é porque a gente quase que vai por manada, né? Todo mundo fala às vezes só os mesmos nomes. E foi interessante que isso se repetiu recentemente, fazendo a brincadeira do Resta 1, que a gente faz nas redes sociais com os artistas mesmo, comigo mesmo, com os artistas. E eu fiz com o Rodolfo da Maria Cecília, né? Que é a segunda voz da Maria Cecília. E em dado momento, quando toca no nome do Christian, ele faz até uma expressão do tipo Christian. Renner ou Luciano? Luciano.
Luciano ou Christian? O Christian. Christian ou de Paulo? Christian. Essas coisas não são exagero, essas coisas são realidades. Estou contando uma coisa de antes da tragédia dele ter falecido tão repentinamente. Pra gente ver a real dimensão, não só da importância, como da referência artística e principalmente na área dele, que é da segunda voz. Eu não posso deixar de mencionar que o Christian foi um dos primeiros artistas a me dar moral na internet. Isso pra mim é muito marcante, muito importante. Não tem como não contar a minha própria história sem citar o Christian. Quando pouca gente me conhecia, e quem me conhecia, poucos ainda me davam moral, assim, poucos viam valor naquilo que eu falava, né, mesmo sendo muito pequeno na época na questão de seguidores, aquela coisa. O Christian tirou um print de um vídeo meu falando sobre Christian Ralph lá nas antigas, cara, isso aí lá no 2017, ali no começo. E ele postou no Instagram antigo que ele tinha, e postou e falou, né, agradecendo pelo carinho que eu falei da dupla, e falando para as pessoas, sigam o Dudu, gente, quem é fã de Christian Ralph, siga o Dudu, né, o negócio que ele falei é legal e tal, enfim. Isso nunca, para ele foi uma postagem, né, suponho. Para mim foi como se fosse muitos degraus que eu tivesse subido no meu trabalho. Naquilo que eu nem sabia que ia ser um trabalho ainda, né? Mas que eu já fazia com amor. A gente lamenta a situação, a rapidez com que o Christian nos deixou. Ontem à tarde eu tava fazendo uma entrevista pra vocês. Tem 3 entrevistas pra lançar aqui, inclusive. E aí, quando terminou essa entrevista, estava no começo da noite já. E aí, quando eu pego o celular, já vejo o negócio de Christian foi internado, Christian tem uma parada respiratória. E aquele susto, né? E aí, tá, mas mais alguma informação? Não, só isso, né? Foi internado e tudo mais, por conta do rim, precisa de um transplante. E aí, ficamos ali aquela coisa apreensiva, né? A gente nunca sabe se foi, claro, uma parada respiratória, não é nada leve, mas a gente nunca sabe o grau que aquilo tá, né? A gente não sabe se deu uma parada, rapidinho voltou e depois já tá estável. Não tinha mais notícias, né? E a gente fica apreensivo. Pessoas com quem eu converso, assim, por conta do mundo sertanejo, seguidores aqui do canal que acabaram virando amigos. A gente conversando assim, Dudu, sabe de alguma coisa? Eu falei, gente, eu sei tanto quanto vocês, não sei de nada. Mas aí era por volta de meia-noite quando eu acho que a família liberou a informação e começaram a divulgar por aí que o Christian nos deixou. Aí logo em seguida o perfil lá no Instagram também postou. Uma tristeza danada. Uma coincidência quase que quase que perversa do destino, assim, né? De anteontem, no caso, o Christian ter gravado com o Sérgio Reis e com o Renato Teixeira o programa do Danilo Gentili, de noite. E o programa até adiantou a entrevista, né? Que o Christian ia participar por conta daquilo, porque achei que foi até de bom senso. Muitos vão pensar assim, foi pela audiência, o cara morreu e divulgou. Pô, naquela hora que o programa começou, eu garanto que metade da população brasileira não sabia ainda. Então, tipo, não é questão de audiência. É uma questão que seria muito mais estranho ainda esperar passar uns 3 dias do falecimento dele pra passar o programa, que aí ia ficar bem mais sem sentido ainda, sabe? Então achei até de bom senso ali, parabéns pro pessoal de noite do Danilo Gentili ali. E, enfim, a gente lamenta. Pra mim, um ser muito importante pra música sertaneja e pra minha carreira. Um dos maiores segundas vozes da história. Um dos maiores sertanejos da nova geração, porque um dia Christian Ralph foi nova geração, ali nos anos 80, né? Isso não dá pra negar. Um grande compositor. A gente vai fazer, com certeza, muitas matérias durante a minha vida, né? Sobre os feitos de Christian Ralph, do Christian, do Ralph. E o Christian merece todas as homenagens. Merecia em vida, assim como ele teve também. Mas a gente não pode se deixar levar pelos comentários das pessoas que falam: agora vai fazer homenagem quando tava em vida. Eu tenho uma raiva desses comentários desnecessários nesse momento. Cara, o Ralph até postou rápido no Instagram dele, sabe? Falando que não pôde se despedir do irmão. Enfim, que fizeram o melhor deles, né? Fizemos o nosso melhor, meu irmão. Não podemos nos despedir e tal. E, enfim.
se despediu daquela maneira ali, né? Publicamente. Cara, vi comentário de gente falando assim pra ele. E aí, adiantou nada ter brigado, tá vendo? Morreu obrigado, olha. Tipo, mano. Sabe quando tem coisa que não cabe? Não é hora! Não é hora. Mas a gente tá nessa internet, cara. Onde as pessoas acham que se eu penso diferente, eu tenho minha liberdade de me expressar. Não, seu idiota. Uma coisa é ter pensamentos diferentes, outra coisa é ter noção, bom senso. É hora de jogar na cara de alguém que brigou com o irmão no dia, na hora que o irmão acabou de falecer. Então essas coisas desnecessárias de internet... Quer apostar quanto vai ter comentário de gente sem noção aqui nesse vídeo? Eu apostaria. Então, se você pensou em deixar um comentário desse em algum lugar, pelo amor de Deus, repensa a sua vida antes de fazer uma besteira dessa. Tá pensando uma coisa do Ralph, do Christian? Guarda pra você, não é o momento. Não é o momento, caramba. Minha solidariedade a toda a família, a Kay, né? Esposa do Christian, todos os familiares, amigos, todos nós fãs da história do Christian Ralph. E fique em paz, Christian. Obrigado por tudo que você fez pela nossa música sertaneja. Obrigado pela sua arte. Obrigado por ter olhado pra mim lá no começo. Ter sido um dos primeiros artistas que olhou pro Dudu Porcena e falou pras pessoas: segue ele, é legal. Muito obrigado, de coração. A arte, a música brasileira agradece por sua vida.